Bom dia! São 4h15 da manhã do dia 18 de junho de 2024, aqui em Fortal City, Fortaleza, Ceará, Brasil. E hoje dormi um pouquinho a mais, né? Deu para descansar bastante, porque assim, o sono é bem relativo, né? Tem gente que dorme um sono induzido ou por meio de remédio ou por meio de seja lá qual for o método, pode dormir às vezes um dia inteiro, 24 horas, e pode não ser um sono reparador. No entanto, quando o sono é natural, ele vem de um preparo, né? De um pré-preparo para dormir, desde a higiene do sono, desde ao se preparar psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, né? Para se deitar, porque quando a gente se deita, é a hora que a gente tem que dizer para o nosso cérebro que as preocupações têm que ser para o outro dia, né? Tem que ser para o outro dia. Muito embora a gente sabe que quando a gente dorme, o nosso cérebro ele continua funcionando. Ele continua funcionando e então como que a gente vai dizer para o nosso cérebro, olha, eu quero dormir e para aí as preocupações, para aí os pensamentos acelerados ou não? Como que a gente faz? Dando esse tipo de vivência até que isso se torne um hábito, né? Porque assim, quando eu acordo 3 horas da manhã, isso não quer dizer que eu esteja com insônia. Não quer dizer que eu seja com insônia, até porque tem dias que eu consigo dar uns cochilos depois do almoço, né? A sesta. Então, às vezes, 10 minutos de sesta contribui para o sono reparador do refazimento físico, mental, emocional, psicológico, mental, em todos os sentidos, intelectual. Porque para a gente focar e se concentrar em alguma coisa, a gente também tem que preparar o corpo, a mente, né? Então, assim, tem gente que diz assim, como que você ousa entrar nessa seara de explicar questões sobre foco, concentração, se você nunca passou num concurso? Pois é. Tem pessoas que passam uns 10 anos até passar no concurso, né, gente? E muitas vezes eu não tenho credibilidade como professora, porque assim, na verdade, desde 1998 eu sou professora de criança informática para iniciantes, para criança, do ensino infantil, do ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, né? E desde 2019, com um módulo que eu fiz no Mediação e Práticas Sistêmicas, lá no Sentido Único, um módulo me capacitou para poder ser professora de nível de superior também, desde 2019. Então, até 2019, a minha formação técnica é como professora registrada na CTPS, na Carteira de Trabalho, desde 1998. Vou repetir isso sempre. Como a meu primeiro registro foi em 1992, né? Enfim, e foi em 1992 e quando posteriormente, em 1998, foi que após um ano, praticamente um ano de ter entrado na Universidade Federal do Ceará em 1997, foi que em 1998 eu comecei como professora, né, no Colégio Girassol 1 e 2, e então, assim, muita gente não me dá credibilidade porque eu não sou formada no curso de pedagogia, né, dos cursos da educação, curso de letras.
Então, eu não tenho respaldo em muitos lugares, porque a minha formação técnica é de bibliotecária. Hoje, eu vivo como do lar, né? Desempregada. Do lar, desempregada. Mas, muito embora eu seja desempregada, isso não quer dizer que eu seja uma desocupada, né? A vida de uma pessoa que cuida apenas do lar, né, dos afazeres domésticos, é bem puxado, porque é uma atividade que nunca se dá por vencida, sempre tem algo para fazer. Sem remuneração, né? Tem isso também. E as responsabilidades que são de todos os dias, que a gente só nota quando deixa de fazer, né? Que vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, até que toma uma proporção que fique meio difícil, né? E deixa eu ver aqui os minutos. 4 minutos. E hoje eu vou pegar leve, né? Porque o dia tá começando agora e está nas nossas mãos saber o que é que nós vamos fazer com esse dia, né? Tudo que a gente alimenta ganha relevância e ganha força, né? Desde os nossos pensamentos, desde o que a gente está pensando. Então, eu criei o hábito durante o dia de me perguntar o que é que eu estou pensando nesse exato momento. Esse pensamento é um pensamento que está me dando uma sensação boa ou uma sensação não tão boa. Então, assim, durante o dia, durante várias vezes, principalmente nas pausas, né, de estudo, porque o meu método de estudo não é igual a do fulano Beltrano, Cicrano Beltrano, Ciprônio, Caio Tício Melville. Não. Eu não estudo sentada na escrivaninha, lendo, não. Meu método é um método que, para assimilar conteúdo, funciona para mim, mas pode não funcionar para outras pessoas. Às vezes, uma leitura que eu faço deitada no sofá, ou na cama, ou na cama não, eu não gosto de ler na cama. Não gosto. Só quando é uma coisa assim muito urgente que eu preciso, tipo procedimentos técnicos que onde eu posso ter mais precisão em me concentrar nas questões relevantes de cada documento, né? Só quando eu realmente preciso. Mas uma leitura, às vezes, no sofá, bem uma posição boa, né? Uma posição boa para leitura, né? Para leitura. Às vezes é muito melhor do que 12 horas no escrivania, por experiência própria, tá? Então, às vezes, a gente assimila muito mais conteúdo em meia hora, lendo numa posição confortável, numa cadeira, ou numa poltrona, ou na toalha, na areia da praia, porque já aconteceu de eu ler um livro, praticamente a metade de um livro inteiro, pegando sol, né? Pegando sol, assim, pegando tipo, meia hora, né? Eu já fiquei na praia com a toalha, com a leitura, e até hoje foi isso que eu comecei a prestar atenção. Eu estava num lugar super desconfortável. No entanto, o ambiente da praia, o barulho das ondas, o vento. Eu estava numa, numa toalha e com meu livro. Com pessoas na frente da barraca, passou umas 2 pessoas propositalmente, umas 2 ou 3 vezes jogando areia, caminhando jogando areia, né? Foi aí que eu parei a leitura. Mas até acontecer isso, eu percebi que a qualidade da leitura, a qualidade da assimilação, da concentração, ela teve muito mais qualidade do que 12 horas líquidas
ou 4 horas líquidas consecutivas numa escrivaninha. Gente, eu não estou dizendo isso aqui para 10 minutos. Para criar maus modos na digamos, na posição, né, que a gente tem que estar com a coluna ereta, bem encostado na cadeira, para poder estar numa posição, né, numa posição em que seja correta, né, com os com o monitor num ângulo que dê conforto para a vista, né? Porque isso também influi. O monitor mais baixo, ele causa um mais esforço, né? Então, quando o monitor ele está... Eu não preciso fazer nenhum tipo de esforço para o ângulo da minha vista no monitor. Isso também influi. Então, gente, isso aqui são coisas que a gente só pode perceber quando passa pela vivência, quando passa pela experiência. E o fato de eu não ter passado num concurso ainda, como muita gente acha que diz, né, que eu não tenho resultado. Então, muita gente diz que eu não tenho resultado porque, né, eu sou, agora, pelo menos eu sou esforçada, né, eu sou esforçada, dedicada, né, eu sou esforçada, eu sou dedicada. Então, meu resultado do meu esforço, da minha dedicação, não foi até então passar num concurso, foi em outras coisas que estão no meu autoconhecimento, que estão nas minhas experiências de estágios, de trabalhos voluntários e várias demandas, né? Porque isso também a gente acaba adquirindo uma trajetória de autoconhecimento, de vivências, né, de bagagem, não só para concurso, né, mas uma bagagem de aprendizados para a vida, aprendizados para a vida. Então, assim, quando algumas pessoas querem desmerecer os meus esforços, as minhas dedicações, os meus estudos, a minha graduação em biblioteconomia desde 2005.2, eu entrei em 1997.2 na Universidade Federal do Ceará, eu não admito que pessoas que não conhecem onde o meu calo aperta, aqui no meu sapato apertado, na minha sandália apertada, nas várias solas e virolas que eu gastei em diligências processuais, nos 6 cartórios de Fortaleza, em toda a seara jurídica, policial, aqui, por causa desses processos da separação. Então, eu não admito que algumas pessoas venham desmerecer os meus esforços, as minhas dedicações, as minhas vivências, os meus estudos, as minhas experiências profissionais, estágio, trabalho, porque eu ainda não passei num concurso. Não, você não pode ser professora de nível superior na área de concursos de OAB, porque você não é advogada, você não é psicóloga, você não é médica, mas eu sou bibliotecária. A biblioteconomia, ela tem acesso a todo o material de estudo de todas as profissões, de todas as áreas. Então, muita gente despreza a biblioteconomia, que é um curso riquíssimo. São pessoas capacitadíssimas e que muita gente nem sabe para que serve.